Olá, amigos do Sicredi Biraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para os próximos meses em todo o Brasil e, claro, que com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos falar um pouco a respeito do Laninha. Afinal de contas, na semana passada, o NOAA divulgou o seu mais recente relatório e, de acordo com o NOAA, o Laninha está caminhando para o fim. Os padrões do fenômeno estão cada vez mais fracos e dá para ver claramente aqui a diferença já na temperatura. Já aparece uma temperatura mais alta, uma anomalia positiva da temperatura da superfície do mar no centro e leste do Pacífico Equatorial. Ainda tem água fria na porção central do Pacífico, só que essa água mais aquecida está enfraquecendo cada vez mais o fenômeno Laninha, que já está aí com seus dias contados. De acordo com o mesmo relatório, teremos a neutralidade climática comandando o outono e também o inverno. A chance de El Ninho é a menor entre os cenários possíveis. Até porque essa também é uma previsão mais estendida, ainda não dá para bater o martelo quanto a isso. O que dá para dizer agora é que outono e inverno serão regidos pela neutralidade climática. Bom, dito isso, vamos então às condições atuais de umidade no solo. O mês de fevereiro foi seco em grande parte do país, com uma chuva abaixo da média, muito calor, até mesmo na região sul. O mês de março começou ainda com esse bloqueio atmosférico, inibindo a chuva, deixando as temperaturas lá no alto, mas agora o bloqueio perdeu intensidade. As frentes frias conseguem avançar e já tivemos um pouco de chuva na região sul do Brasil. E aos pouquinhos a umidade vem se espalhando também pela porção central do Brasil. Só que ainda não é o suficiente para alcançar a média histórica para o mês de março, que vai encerrar com a chuva abaixo da média ainda em grande parte do país. Deve voltar a chover, até com um pouco mais de intensidade na porção central do Brasil, só que a chuva de março, ela já não é tão volumosa quanto o auge, né, do nosso período úmido, então não será o suficiente para reverter o déficit hídrico nessas regiões. Bom, a umidade reduziu um pouco entre Minas, Goiás, o interior do Nordeste. Nesses próximos dias, a tendência é de aumentar entre o Sudeste e o Centro-Oeste e diminuir um pouco na região Sul, até porque agora a chuva ela se concentra entre o Sudeste, Centro-Oeste e região Norte. Olha como é que fica a chuva desses próximos dias. Maiores acumulados entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro e Sul de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro. E a chuva dá uma trégua na região Sul, mas ela vai voltar. E, aliás, com mais frequência, especialmente no mês de abril. Finalzinho de março, a chuva sobe um pouco aqui para o norte de Minas, acaba contemplando Matopiba também, ultrapassa a média histórica e o modelo de ontem para hoje deu até um ganho aí nessa possibilidade de chuva nestas áreas. E na região sul, aos pouquinhos, a umidade está voltando e ao longo do mês de abril isso fica mais evidente. Aliás, ao longo do mês de abril vai se desenhar um padrão na distribuição de chuva que é muito comum nesta época do ano. Chuva na faixa norte, na faixa leste do Nordeste e nas áreas mais ao sul. Aqui é de 1 a 7 de abril, depois de 8 a 14. Olha como fica mais evidente a redução da chuva no centro do país e o aumento dela na região sul. De 15 a 21, depois de 24 a 28 também. Ainda com chuva no sul, faixa norte do Brasil, faixa leste do Nordeste e o centro, reduzindo cada vez mais, o que é bem natural nesta época do ano, tá? Bom, a temperatura, especialmente até ao longo da próxima semana também, ela fica mais amena, principalmente aqui no centro do país, por conta da presença de nebulosidade associada à chuva. Vamos à chuva dos próximos meses. O mês de março vai fechar com chuva abaixo da média, como eu comentei com vocês. Tem previsão de chuva entre o Sudeste, o Centro-Oeste, interior do Nordeste, ainda para a região Sul também, mas não vai ser o suficiente para alcançar a média histórica desde o Sul até o interior do Nordeste, tá? Bom, para abril, já mostrei para vocês que começa a se desenhar essa distribuição bem comum para a época do ano. A chuva ainda vai ultrapassar a média histórica aqui no centro do país, mesmo com essa redução, e também ultrapassa entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. E olha a chuva aumentando cada vez mais no mês de abril, tá? Em maio, começa a surgir a clareira de tempo firme no centro do país e a chuva se concentrando cada vez mais nos extremos, norte, faixa leste do Nordeste, região sul. Isso fica cada vez mais evidente em junho, julho também, ainda em agosto, e aí para o mês de setembro, lembrando que esta é a primeira rodada do modelo, isso pode mudar até lá, o modelo já está indicando as primeiras chuvas ali de setembro, entre o sudeste e o centro-oeste, inclusive no Triângulo, mas ainda com os maiores acumulados na região sul e ainda
ultrapassando a média histórica no interior do sul do país, nordeste da Argentina e até mesmo o Paraguai, tá? Bom, em relação à temperatura noturna, temperatura da madrugada, quando que vai ter ondas de frio? O padrão de temperatura noturna já está diferente, as madrugadas já têm sido mais frias, já tivemos agora neste último fim de semana formação de geada no alto da Serra de Santa Catarina e a tendência é de diminuir gradualmente. A primeira onda de frio a gente já pode ter aqui no começo, aliás, meados ali do mês de abril, e no final de abril essa onda de frio fica um pouco mais pronunciada, ocorre de novo em meados de maio, junho e aí decorrer de julho o frio se torna mais frequente e mais intenso no centro e sul do Brasil, tá? Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos 180 dias. O mês de março, ele deve seguir com a chuva mais espaçada na região de São Jorge. A chuva fica mais volumosa, mais encorpada e mais frequente no decorrer de abril. E o que chama atenção nesse gráfico também é o comportamento da temperatura, especialmente temperatura mínima, representada pela linha em azul. Lembrando que a escala de temperatura fica aqui do lado esquerdo. E olha só, uma queda bem acentuada e com possibilidade de geada no final do mês de abril, tá? Aqui beirando 0 grau, aqui no finalzinho do mês de abril, e depois, em meados do mês de maio, ocorre de novo. Depois a gente vê com mais frequência a temperatura cair entre julho e agosto, tá? Nova Prata também, risco de geada ali no finalzinho do mês de abril e depois em meados do mês de maio. Santa Juliana, tem chuva encorpada nesses próximos dias, ela dá uma trégua no finalzinho, uma trégua rápida. No final de março, volta em abril, segue até meados do mês. E aí, tem novos episódios de umidade no mês de maio. Os modelos estão insistindo, eventualmente, em alguma chuva, claro que com volumes bem menores, tá? Até porque estamos falando de chuva em maio, mas os modelos estão indicando aí, eles estão bem consistentes nessa expectativa de alguma umidade para o Triângulo Mineiro ainda no mês de maio. Uberaba também mostra essa possibilidade no mês de maio. Tem essa chuva mais encorpada agora dessa semana, uma breve trégua no finalzinho de março e depois retornando para a primeira quinzena do mês de abril. A temperatura cai no Triângulo Mineiro, ela começa a variar cada vez mais durante as noites e madrugadas e ela cai de forma mais pronunciada entre julho e começo de agosto. Essa é uma previsão mais estendida, mas que merece atenção. Por enquanto, sem a menor possibilidade de geada. Bom, agora um breve resumo da previsão para os municípios, começando pelo Sicredi Ibiraiaras, no Rio Grande do Sul. Tem algo em torno ali de 20 a 40 milímetros, tá? Em média, para esses municípios. Olha lá, 17 milímetros em Antônio Prado, 36 em André da Rocha, 30 milímetros, Nova Araçá, Paraí, Guabiju, 36, 17 em IP. Vamos dizer que tem em torno de 20 a 40 milímetros na maior parte desses municípios e a temperatura seguindo mais amena, mesmo quando não chove, até porque agora a gente tem o avanço, né, com mais frequência de massas de ar frio. Para o Triângulo Mineiro, aqui sim a gente tem grandes acumulados de chuva e a maior parte dessa chuva fica concentrada ao longo desta semana até o comecinho da semana que vem. Então temos 88 para Araxá, 60 em Conceição das Alagoas, mais de 90 para Pratinha, 112 em Uberaba, mais de 100 milímetros em Sacramento, ou seja, uma chuva bem encorpada, bem volumosa agora para o decorrer dos próximos dias, a maior concentração desse volume até o início da semana que vem. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!